Fala galerinha, tudo tranquilo, tudo beleza, tudo show de bola. Meu povo, vamos entender a metodologia de gerenciamento de projetos ágeis, o Scrum, né? Então vamos lá entender o Scrum, que é uma metodologia muito importante aí para o gerenciamento de projeto, né? Gerenciamento de desenvolvimento de software, utilizando aí uma abordagem ágil. Pessoal, olha só, o que é o Scrum, né? Começando aqui, o entendimento da nossa metodologia. Ele é um método ágil geral. Só que, pessoal, é o seguinte, o foco do Scrum, ele está no gerenciamento desse desenvolvimento ágil, tá? Ao invés aí de trazer técnicas, de trazer práticas específicas para o desenvolvimento de software, ele traz, tá? Ele traz uma sistemática de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software. Então nós podemos, por exemplo, né, comparar ou fazer um paralelo do Scrum com o nosso querido PMBOK, que é um método de gerenciamento de projetos, né, um modelo para gerenciamento de projetos. Então nós temos lá o PMBOK, que tem uma abordagem mais prescritiva, mais dirigida a planos. E o Scrum, ele serve para gerenciar projetos de desenvolvimento de software, só que mais voltado para as práticas ágeis, com inspeção constante, né? Com uma interação mais forte com o cliente e traz todos os benefícios aí da metodologia do desenvolvimento ágil, tá? O primeiro destaque que eu já quero fazer é o seguinte, pessoal. Como o Scrum ele é um método de gerenciamento de projetos ágeis, né? Então, ele pode ser utilizado em conjunto com outras metodologias ágeis. Então, você pode, por exemplo, em determinado projeto, ter o uso do Scrum mais o XP. O Scrum para gerenciar o projeto e o XP para adotar ali, as práticas de desenvolvimento, como a programação em pares, a integração contínua, o jogo do planejamento, que são as práticas lá do XP. E aí você utiliza o Scrum para fazer a gestão desse desenvolvimento, para fazer o gerenciamento do projeto em si, né, do projeto em si de desenvolvimento de software. Bacana? Então, pessoal, o Scrum, ele é um modelo, ele é um framework em que é possível aí tratar e resolver alguns problemas complexos e adaptativos, enquanto produtivamente e criativamente vai entregar produto com o mais alto valor possível, né? O foco da metodologia ágil, a premissa fundamental da metodologia ágil é entregar software funcional de mais alto valor possível, o mais breve possível, né? O mais antes possível dentro do desenvolvimento, né? E aí o Scrum, ele vem seguindo essa filosofia. E o framework Scrum, de que ele é composto, né? De que ele consiste? Ele consiste nos chamados times Scrum, ah, que estão associados a alguns papéis, né? Que temos papéis do time, eventos, artefatos e regras. E cada componente dentro do framework, ele tem um processo, um propósito específico que serve aí para um determinado uso e, lógico, para alcançar o sucesso aí do desenvolvimento ágil, tá? Do desenvolvimento ágil. Então, o que é muito importante que a gente saiba para acertar questões de provas do Scrum? Que ele possui esses componentes, papéis, eventos e artefatos, né? E nós precisamos conhecer todos esses elementos aí do Scrum. Lógico, além de saber que ele é uma metodologia para gerenciamento de projetos ágeis. O Scrum, ele é fundamentado nas teorias empíricas de controle de processo, ou seja, no empirismo, né? Então, o empirismo aí que afirma que todo o conhecimento vem de quê? Vem da experiência. Então, com base naquilo que se tem de experiência, no que é conhecido, é que as decisões são tomadas. E o Scrum ele vai empregar, então, a abordagem iterativa e incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de riscos. Então, o Scrum ele traz uma abordagem interativa e incremental, como a gente vai ver na realização de suas cerimônias ou de seus eventos. Beleza? Então, em resumo, né, para iniciar, o que é o Scrum? O Scrum é um método ágil, mas ele não tem foco nas práticas técnicas de desenvolvimento, mas sim um foco no gerenciamento ágil de projetos. Ele traz para a gente uma abordagem interativa e incremental, né? Então, nós vamos ter os ciclos de desenvolvimento, que no Scrum a gente chama de sprint, fundamentado no empirismo, e tem os times associados a papéis, eventos, artefatos e regras. Então, primeiras informações relevantes aí sobre o Scrum. Beleza.
Primeira listinha. O estudo do Scrum para concurso ele é formado de listinhas, tá? Então a primeira listinha que a gente tem que saber quais são os pilares. Quais são os pilares que apoiam o Scrum, né? Que apoiam aí o Scrum. São 3 pilares, galerinha: transparência, inspeção e adaptação. Então vamos lá. Transparência, ou seja, o processo e o trabalho devem ser visíveis para quem executa e para quem recebe aquele trabalho. Então, o que está acontecendo tem que estar visível, tem que estar transparente, tem que estar claro para quem está produzindo e para quem está recebendo aquele trabalho. Aqui nós não temos, né, no Scrum, um objetivo de deixar as coisas obscuras, não. As coisas têm que ser o mais transparentes possíveis, né? Os mais transparentes possíveis. E as decisões importantes do Scrum, elas são baseadas nos artefatos formais, como a gente vai ver daqui a pouquinho quais são esses artefatos, né? E aí, se você tem artefato com baixa transparência, então pode trazer alguma decisão que não agregue tanto valor ou que aumente muito o risco daquele projeto, né? A transparência, ela permite então a inspeção. A inspeção sem ter transparência é enganosa, porque se você não sabe exatamente como as coisas estão acontecendo, se está tudo obscuro, se você não tem acesso às informações, como é que você vai fazer uma boa inspeção? Não dá, né? Então a transparência, ela reflete inclusive no nosso segundo pilar, que é a inspeção. Os artefatos do Scrum e o progresso, eles têm que ser inspecionados com frequência, com diligência, para detectar se está tendo alguma variação, se está tendo algum problema que pode prejudicar aquele desenvolvimento de software, né, que seja aí indesejável. Então a inspeção ela vai ser trazida em vários momentos do Scrum. E o terceiro pilar é o pilar da adaptação. É o pilar da adaptação. Se tivermos desvios com base lá na inspeção, veja que os pilares eles se interconectam, eles são relacionados. Então, se temos algum desvio que foi identificado através da inspeção, se algo está fora do limite desejável, se o produto for inaceitável, né, se o resultado daquele produto está inaceitável, ou mesmo se o processo ou os materiais, né, precisam ser ajustados, então esse ajuste tem que ser feito o mais rápido possível. Para quê? Para que não se desencadeie, né, novos desvios, novos problemas. Então você tem que adaptar o processo ou o produto o mais rápido possível, para que não haja aí, né, uma consequência de novos desvios sendo gerados. Então vamos lá, quais são os 3 pilares do Scrum? Transparência, as coisas têm que estar visíveis, tanto para quem produz quanto para quem recebe. Inspeção constante, inspeção contínua com frequência e adaptação para correção dos desvios, para correção daquilo que está fora do limite aceitável. Beleza? Então esses são os 3 pilares do Scrum. Uma segunda listinha que é importante aí que a gente fixe e que a gente tenha conhecimento no estudo do Scrum, pessoal, é quais são os 5 valores. Os 5 valores do Scrum, né? Os 5 valores do Scrum. São eles: compromisso, foco, abertura, respeito e coragem. Compromisso, foco, abertura, respeito e coragem. É uma listinha aí, né? Mas para decorar realmente, para fixar realmente quais são os valores. Porque aqui, pessoal, o que, é que acontece no Scrum? O time Scrum, ele vai se comprometer, por isso que nós temos aqui o compromisso, né? A atingir os objetivos daquele projeto. A apoiar, a se apoiar mutuamente dentro daquela equipe. Com foco principal em quê? Com foco em trabalhar durante aquele ciclo de desenvolvimento, que a gente chama de sprint, no Scrum, para melhorar o progresso em relação às metas. Então, o foco é fazer o trabalho daquela sprint com foco em melhorar as metas. E esses membros, né, do time e os stakeholders, ou seja, as partes interessadas, sejam os clientes, parceiros, etc., eles têm que ter aí uma abertura, um entendimento, uma abertura, eles são abertos quanto ao trabalho e quanto aos desafios. Ele tem entendimento quanto ao trabalho e quanto aos desafios.
E tem que, logicamente, se respeitar. Mesmo que sejam pessoas independentes, mas tem que se respeitar enquanto trabalham naquele projeto de desenvolvimento. E um quinto valor importante é que os membros têm que ter coragem para fazer a coisa certa e para trabalhar em problemas difíceis. Então são esses os 5 valores aí do Scrum, tá, pessoal? Os 5 valores do Scrum. Bacana? Mais uma listinha aí para fixação. Bacana, show de bola. Agora vamos lá, pessoal, entender quem são os componentes, quem são os elementos do nosso chamado time Scrum, ou Scrum Team. Quem são os elementos, ou seja, quem faz parte da equipe, né? Da equipe de desenvolvimento com base no Scrum. São 3 personagens, 3 papéis que a gente chama dentro do Scrum. Primeiro é o Product Owner, que é o representante, ou traduzindo ao pé da letra, é o dono do produto, ou representante do produto. Os desenvolvedores e o Scrum Master. O Scrum Master. Então são 3 papéis, pessoal. Cuidado, porque aqui nós estamos falando de papéis. Nós não estamos falando de pessoas exatamente, tá? Então, o Product Owner é um papel, os desenvolvedores são outro papel e o Scrum Master é outro papel, tá? Então nós temos 3 papéis aí dentro do time Scrum. Esses times, eles são autogerenciáveis e multifuncionais. E com base nessa autogerência deles, né, eles vão decidir quem faz o que, quando e como. E por serem multifuncionais, eles têm capacidades, eles têm habilidades para criar valor aí, né, com base nas suas competências dentro daquela sprint. Bacana? E aí, pessoal, é importante destacar isso, ó. Dentro de um time não há subtimes ou hierarquias. Então aqui não é, né, priorizado ou não é trazido a cadeia de comando e controle. Não, muito pelo contrário, você tem um time autogerido, autogerenciável, multidisciplinar, capaz de, dentro do seu papel, criar valor para a entrega daquele ciclo de desenvolvimento que a gente chama de sprint. Então, a primeira informação importante que a gente tem que saber sobre o time é que são 3 papéis. Product Owner, que é o dono do produto, os desenvolvedores e o Scrum Master. Agora vamos entender cada um desses papéis, o que de fato eles fazem, quais são as funções deles dentro do time Scrum. Começando aí pelo Product Owner, que é o dono do produto. Pessoal, presta bem atenção aqui, olha. As metodologias ágeis, né, elas preconizam que o cliente ou o representante do cliente tem que estar próximo no desenvolvimento. Tem que ter uma comunicação próxima dos desenvolvedores, do time de desenvolvimento. Então, o Product Owner é esse cara, ou é a equipe, geralmente é uma pessoa, mas pode ser uma equipe, representante do produto, que é responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho lá do time de desenvolvimento, lá dos desenvolvedores, tá? Pessoal, então ele vai representar o cliente. Ou vai ser o próprio cliente, ou vai ser um representante do cliente que vai participar aí do time Scrum, né? E essa forma, como que o Product Owner vai trazer uma agregação de valor para o produto, como é que ele vai maximizar o valor, vai depender, logicamente, né, da própria organização, dos próprios times e do indivíduo. E aí o destaque é o seguinte, pessoal. O Product Owner, ele é a única pessoa, né? A única pessoa responsável por gerenciar o backlog do produto. Professor, o que é o backlog do produto, né, pessoal? Veja que aqui no Scrum nós temos vários termos específicos. E é muito importante que vocês saibam definir cada um desses termos. O que é o backlog do produto? Vou dizer em resumo, porque a gente vai ver em detalhes. Em resumo, é a lista de todas as funcionalidades que deverão ser implementadas naquele software que está sendo desenvolvido utilizando o Scrum. Então é a lista, a grosso modo, né? É a lista de funcionalidades, é a lista de requisitos daquele software. Então veja só que nós temos uma afirmação bem forte aqui. A única pessoa responsável por gerenciar o backlog é o Product Owner. É ele que vai ter responsabilidade por definir e por priorizar as funcionalidades.
por priorizar os itens do Product Backlog ou do backlog do produto, tá? Lógico, pessoal, que ele pode delegar essa responsabilidade a outros, mas independente dessa delegação, ele ainda é o responsável, ele que tem que prestar contas daquele backlog. Ele pode até delegar certas atividades para algum pessoal de apoio, etc. Mas ele ainda é o responsável. Então esse é o produtial, né? Ou o cliente, ou o representante do cliente, ele que vai ser responsável por levantar as necessidades, por priorizar essas necessidades, por fazer o gerenciamento desse chamado backlog do produto, ou product backlog. O segundo papel, nós temos os queridos desenvolvedores, né, que são as pessoas do time Scrum, que estão comprometidas em criar qualquer aspecto de um incremento utilizado a cada sprint. Pessoal, cada sprint, que é um período de 2 a 4 semanas que nós vamos ter de desenvolvimento, vai ser entregue algum pedaço de software. Vai ser entregue algum incremento. E são os desenvolvedores que vão trabalhar nesse incremento, que vão trabalhar na produção desse pedaço de software, dessas funcionalidades que vão ser entregues naquele momento. Esses desenvolvedores são responsáveis pelo quê? Por criar um plano para sprint, que é o chamado sprint backlog. Nós vimos que o Product Owner, ele é responsável por criar, por gerenciar o Product Backlog, o backlog do produto, ou seja, todas as funcionalidades. Só que a cada sprint, não vai ser desenvolvido tudo de uma vez. Nós vamos ter o desenvolvimento de algumas funcionalidades. Essas funcionalidades que são desenvolvidas ou que serão desenvolvidas naquela sprint são chamadas de sprint backlog. Beleza? E aí, introduzir gradualmente qualidade, adaptar o plano a cada dia em direção à meta daquela sprint e responsabilizar-se mutuamente como profissionais. Esse time, lembrando que é um time autogerido, auto-organizado. Bacana? Então, são os desenvolvedores que vão produzir, de fato, aquele software, aquele pedaço de software a cada sprint. Show de bola? Beleza. E o terceiro papel é o Scrum Master. Scrum Master. É o mestre do Scrum. Ele é responsável, presta bem atenção aqui no Scrum Master, porque as bancas gostam muito de trazer uma pegadinha. O Scrum Master, ele é responsável por garantir que o Scrum seja entendido e aplicado. Ou seja, ele vai garantir que o processo está correndo conforme determinado pelo Scrum. Conforme os eventos, os artefatos, todas as características, os pilares, os valores do Scrum. Pessoal, esse papel, então, ele vai buscar garantir que o time, como um todo, vai aderir à teoria, às práticas e às regras do Scrum. O próprio guia do Scrum, ele diz o seguinte: o Scrum Master é um servo líder para o time Scrum. Ele vai ajudar quem está fora do time, né, a entender quais são as suas interações com o time, quais são as úteis e quais não são. E ele vai ajudar todo mundo a mudar essas interações para maximizar o valor criado pelo time. E qual que é a pegadinha que eu quero destacar para vocês? O Scrum Master, ele não é um papel similar ao papel de gerente de projetos, não. Tá? Lá no PMBOK, por exemplo, nós temos a figura do gerente de projetos, que é quem vai gerenciar orçamento, vai gerenciar recursos, vai gerenciar cronograma, recursos humanos, tudo para que aquele projeto atinja os seus resultados. O Scrum Master, pessoal, ele não é o gerente de projetos. Ele não é o papel similar a gerente de projetos. Ele é apenas a pessoa que vai ser responsável por garantir que as práticas do Scrum sejam adotadas, que os artefatos sejam gerados e gerenciados, que as cerimônias do Scrum sejam cumpridas, né, que os eventos do Scrum sejam cumpridos. Professor, mas o Scrum Master pode ser o mesmo gerente de projetos? Pessoal, o papel, pensa sempre no papel como um chapeuzinho, tá? Uma pessoa, ela pode ter mais de um chapeuzinho numa empresa. Se a empresa for muito pequena, pode ser que o mesmo Scrum Master seja um gerente de projeto também. Só que aí é uma mesma pessoa atuando no papel de Scrum Master e atuando no papel de gerente de projetos. Mas os papéis têm funções diferentes. Então, se a questão perguntar, né, qual é o papel do Scrum Master, ele vai garantir que o Scrum seja entendido e aplicado. Ele não é o gerente de projetos. Bacana? Então, nós temos 3 papéis aí no time Scrum. 3 papéis no time Scrum. O Product Owner,
os desenvolvedores e o Scrum Master. O Product Owner, pessoal, ele vai maximizar o valor do trabalho e do produto. Ele é o único responsável por gerenciar o backlog do produto, a lista de todas as funcionalidades, priorizando, inclusive. Tá? Os desenvolvedores é quem vai trabalhar para entregar o produto que usa, o software. São os únicos que criam os incrementos. E o Scrum Master, ele é responsável por garantir que o Scrum seja entendido e aplicado, sendo aí um verdadeiro servo líder para o time Scrum. Beleza? Show de bola. Então são os 3 papéis aí do Scrum, não confundir as funções de cada um. Principalmente o Product Owner, né, e o Scrum Master. O Scrum, pessoal, ele está estruturado numa série de práticas, né, que são desenvolvidas aí por esses papéis, e ele tem um certo fluxo de eventos, um fluxo de cerimônia, que tem uma duração fixa, totalmente controlada, com artefatos, com regras bem definidas. E aí, essa figurinha aqui é quem resume o funcionamento do Scrum. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Olha só. Pessoal, primeiro, essas práticas do Scrum, o Scrum é iterativo incremental. Então, ele tem interações sucessivas. Essas interações são chamadas de sprints. Cada sprint vai gerar um incremento do produto, vai gerar um pedacinho do software, que são inspecionadas, que são ajustadas diariamente por membros da própria equipe. E tem aí uma lista de requisitos inicial. Então, olha só a figurinha aqui do Scrum. Isso aqui é o resumão do Scrum. Você entendendo esse resumão, você já acerta muita questão de prova. Olha só, nós temos, tudo começa com o nosso backlog do produto, ou Product Backlog, que é a lista de funcionalidades, a lista de requisitos geral para aquele software, para aquele produto de software. Então, tudo começa aqui. Aí nós vamos ter uma reunião de planejamento da sprint, né, pessoal? Que vai ser definido nessa reunião quais requisitos ou quais itens do Product Backlog serão desenvolvidos naquela sprint. E o que é um sprint? É uma interação. É um período de 2 a 4 semanas em que vai ser desenvolvido um conjunto de funcionalidades para entregar um incremento. Então, nesse planejamento vai ser definido quais são os itens que vão ser desenvolvidos naquela sprint. E aí nós formamos o backlog da sprint. O sprint backlog. O time vai trabalhar durante 2 a 4 semanas para transformar aqueles itens em quê? Em um produto, em um software. Diariamente durante esse período, galera, o pessoal faz uma reunião diária. Todo dia, as pessoas, o time Scrum, os desenvolvedores ali, vão se reunir durante 15 minutinhos para conversar sobre alguns aspectos importantes. O que foi feito ontem, o que cada um vai fazer hoje e quais são os impedimentos que cada um está tendo. Então, é uma reuniãozinha diária em pé, por isso que a gente chama de stand-up meeting. Nós vamos ver esse evento com calma, mas todo dia nós temos essa interação. Todo dia de trabalho, né, dentro do time Scrum, nós temos essa interação na reunião diária. Beleza. Acabou o período de 2 a 4 semanas, é fixo esse período, pessoal. Se a sprint é de 2 semanas, ela vai ser sempre de 2 semanas. Se é de 3 semanas, vai ser sempre de 3 semanas. Se é de 4 semanas, vai ser sempre de 4 semanas. Então, terminado esse período, nós vamos ter uma reunião de revisão da sprint. O que a revisão da sprint faz? Nós vamos avaliar se aquilo que foi entregue, se aquele produto que foi entregue está de acordo com os requisitos, está de acordo com aquilo que precisava ser entregue. E aí nós vamos ter, então, o nosso incremento do produto. E aí, por fim, nós temos uma reunião de retrospectiva, onde o time vai avaliar o próprio processo. Vai avaliar se aquele processo não pode ser melhorado, não pode ser otimizado, né? Então, tudo isso aí nós vamos ter no Scrum. Então, essa figurinha aqui é a mais importante da aula do Scrum. Você entender isso daqui, entender quais são os papéis do Scrum, já vai acertar muita questão de prova. Mas vamos entrar aí, né, nos chamados eventos, do Scrum. Os eventos, eles são criados para trazer uma regularidade. Para evitar o quê? Que toda hora você fique marcando uma reunião para marcar a próxima reunião, né? Que geralmente acontece nos outros processos de desenvolvimento ou no dia a dia das organizações. Você marca uma reunião para marcar a próxima reunião.
No Scrum, não, você já tem os eventos pré-definidos. Então, quando é que você vai revisar o produto? Lá na reunião de revisão. Quando é que você vai avaliar o processo? Lá na reunião de retrospectiva. Quando é que você vai definir o que vai ser entregue na próxima sprint? Lá na reunião de planejamento. Quando é que você vai discutir o que está sendo feito? Na reunião diária. Acabou. Fora esses eventos, você não vai ter outros eventos ali, tá? E aí, como nós falamos, nós temos a sprint como elemento vital, né? O ciclo de um mês ou menos, de 2 a 4 semanas, ou de até um mês, no qual você vai criar um incremento aí potencialmente utilizável, potencialmente comercializável. Como eu falei para vocês, a sprint tem que ter duração consistente. Se é de 2 semanas, vai ser sempre de 2 semanas. Se é de 4 semanas, vai ser sempre de 4 semanas. Uma sprint vai começar assim que a outra, né, finalizar. E aí, durante o sprint, pessoal, durante o sprint, olha só, durante o sprint, nenhuma mudança é feita que coloque em risco a meta da sprint. Preste atenção no que está sendo afirmado aqui. Por quê? Não é que não pode ser feita nenhuma mudança. Pode. Só não pode ser feita mudança que coloque em risco a meta da sprint. Então, se for definido a meta para aquela sprint, se a mudança for trouxer um risco para o descumprimento da meta, ela não pode ser realizada. Agora, se for uma mudança mais simples, uma mudança menor que não cause, que não coloque em risco a meta, aí sim ela pode ser realizada, embora não seja desejada. A qualidade não diminui. A qualidade não diminui. Ah, vamos entregar mais rápido, ou não está dando tempo de entregar, mas vamos diminuir a qualidade para entregar. Não, não acontece isso. O Product Backlog é refinado conforme necessário. Pode ser que alguma funcionalidade seja identificada durante aquele desenvolvimento, né? E aí já o Product Owner já vai lá e inclua uma nova funcionalidade. O escopo pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner, conforme se aprende mais. Lembra? O Product Owner é o responsável pelo produto. Ele é o responsável, ele é representante do cliente. Então é ele quem gerencia o Product Backlog. É ele quem gerencia o Product Backlog. Bacana? Os sprints, eles têm aí, então, como a gente viu ali naquele fluxo, né? Eles têm 4 eventos, ou chamadas também de cerimônias do Scrum. Nós temos a reunião de planejamento da sprint, sprint planning. Nós temos as reuniões diárias dele, Scrum, ou stand-up meetings. Nós temos o trabalho de desenvolvimento em si, né? Que acontece no desenvolvimento do software. A revisão da sprint e a retrospectiva da sprint. Eu falei rapidamente para vocês lá no fluxo, mas nós vamos entender melhor o que acontece em cada uma delas agora. Na reunião de planejamento, pessoal, o trabalho que vai ser executado naquela sprint vai ser planejado. Vai ser criado o quê? Um plano. Vai ser criado um sprint backlog. É importante, né, ressaltar que esse planejamento também não pode ser infinito, não. O próprio Scrum ele dá um direcionamento. Olha, tem uma duração de 8 horas para um sprint de um mês, ou proporcional se a sprint for menor. Se for um sprint de 2 semanas, então, essa reunião tem que ser só no máximo de 4 horas. Porque senão fica infinitamente as pessoas nas reuniões e não desenvolvem os trabalhos. E o planejamento ele serve para quê? Para responder a 3 perguntas principais. Por que essa sprint é valiosa? O que pode ser feito nessa sprint? E como que o trabalho será realizado? Então, por que é importante essa sprint? Essa próxima sprint? O que vai ser feito nessa sprint? E como que esse trabalho vai ser feito? É o que é discutido na reunião de planejamento. Beleza? 8 horas para um sprint de um mês, proporcional aí para sprints menores. A reunião diária Daily Scrum ou Stand-Up Meeting, pessoal, é uma reunião que ocorre diariamente durante o Scrum, limitada a 15 minutos. 15 minutos. Para os desenvolvedores sincronizar as atividades e criar um plano para as próximas 24 horas. Né? Então ele vai inspecionar o trabalho feito desde a última reunião diária e prever o trabalho para a próxima. O nome já diz, pessoal, reunião de sincronização diária. Então a reunião tem que ser diária. Não é de 2 em 2 dias, de 5 em 5 dias, não. É diária. Sempre à mesma hora e no mesmo local. Para quê? Para reduzir complexidade. Para que todo mundo já saiba que vai ser ali. E durante a reunião, as pessoas costumam ficar o quê? Em pés. Por isso que é stand-up meeting. Em pé. Justamente para não prolongar o tempo. Para não ficar ali horas e horas fazendo aquela reunião. E o que é que responde? Cada desenvolvedor vai explicar o que fez ontem para ajudar a atingir o objetivo da sprint, o que vai fazer hoje
e se está tendo algum impedimento. Está tendo algum impedimento. São 3 perguntinhas básicas. Show de bola. O próximo evento, ou a próxima cerimônia, vai acontecer lá no final da sprint. Uma vez que a sprint terminou, é hora de avaliar se aquele produto que foi entregue, aquele pedaço de software que foi entregue, satisfaz aos requisitos. Né? Satisfaz os requisitos. Então nós vamos o quê? Inspecionar o incremento que foi entregue e adaptar o Product Backlog se necessário. De repente, naquele incremento, surgiram algumas ideias, alguns requisitos novos ou requisitos complementares que serão necessários de serem desenvolvidos e aquilo ali vai então para o backlog. Né? Então eles vão discutir o que foi feito. Discutir as próximas atividades que vão ser executadas. Pessoal, essa reunião ela é de 4 horas para sprint de um mês ou proporcionalmente menor para sprints menores, né? E qual que é o resultado dessa revisão? É um Product Backlog revisado, né? Revisto, que vai definir quais são os produtos, inclusive, mais prováveis para o próximo sprint. E o Product Backlog pode ser ajustado aí para novas oportunidades que forem identificadas, tá? E por fim, nós temos a reunião de retrospectiva da sprint. Aqui, nessa reunião, o foco vai ser revisar o processo de desenvolvimento. O modelo de processo do Scrum. Para quê? Para que esse processo seja mais eficaz, seja mais eficiente, seja mais gratificante na próxima sprint. É uma reunião de 3 horas para sprint de um mês e proporcionalmente aí menor para sprints menores. Então foi sprint de 2 semanas, reuniãozinha de 1h30. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu sei que as bancas gostam muito de pegar nesse ponto. Qual que é a diferença fundamental entre a reunião de revisão da sprint, ou sprint review, para a reunião de retrospectiva? Pessoal, a diferença fundamental é que na revisão do sprint, nós estamos focados em inspecionar o produto, em inspecionar o software que foi entregue, o incremento que foi entregue, para ver se ele atende aquilo que estava sendo esperado. E na retrospectiva, o foco é no processo. É em revisar, em avaliar o próprio processo de desenvolvimento, para ver se não vai ser necessário algum ajuste para melhorar aquele processo, para otimizar aquele processo. Bacana? Então, isso é a retrospectiva da sprint. Show de bola? Fechando, então, os 4 cerimônias ou 4 eventos aí do nosso Scrum, nós temos o planejamento, vai planejar o trabalho, 8 horas para a sprint de um mês, respeitando as proporcionalidades. Vai responder por que a sprint é valiosa, o que vai ser feito e como o trabalho vai ser realizado. A reunião diária vai sincronizar atividades e criar um plano para as próximas 24 horas, 15 minutinhos por dia, em pé, né? Responde o que fez ontem, o que vai fazer e quais são os impedimentos. E a revisão, inspecionar o incremento do produto, 4 horas para sprint de um mês. E a retrospectiva, revisar o processo, 3 horas para sprint de um mês. Beleza? Então, essas são as cerimônias ou eventos do Scrum. E nós temos aí no Scrum, então, os artefatos, né, pessoal? Que vão representar o trabalho que vai ser entregue, o valor que vai ser entregue dentro ali do Scrum, né? Eles são os componentes que vão representar aquilo que vai ser entregue ou aquilo que foi entregue dentro do Scrum. E nós temos, então, o primeiro artefato, que é o backlog do produto, ou Product Backlog, que é uma lista, como eu falei para vocês lá naquele modelo de processo, que é uma lista ordenada de tudo, de todas as funcionalidades, de tudo que pode ser preciso para aquele produto. Pessoal, o Product Backlog, ele é a única fonte de requisitos para qualquer alteração efetuada nesse produto. Não existe outra lista de requisitos em outro lugar, não. Tá? Essa aqui é a lista completa de requisitos. Todas as funcionalidades têm que estar no backlog do produto. Quem que é responsável por gerenciar o backlog do produto? É o Product Owner, é o representante do produto. É ele que tem que gerenciar o conteúdo, a disponibilidade e a ordenação, a priorização. É interessante o seguinte, ó, o próprio Guia Scrum diz o quê? Que um Product Backlog nunca está completo. Né? Nunca está completo. Por quê? Você faz um desenvolvimento inicial, mas podem ir surgindo novos requisitos. Podem sendo necessárias atualizações,
podem sendo necessárias modificações, adaptações naquele product backlog. Então você tem ali algo inicial, com os requisitos mais bem entendidos, mas aquilo pode evoluindo à medida que o produto evolua e que o ambiente também evolua. Então esse backlog ele é dinâmico, vai mudar para refletir as alterações do próprio produto, tá? Do próprio produto. Então, enquanto esse produto existir, o seu product backlog também existe. Também existe. Show de bola? Aí nós temos o backlog da sprint. Partindo do product backlog, vão ser selecionados os itens, as funcionalidades, os requisitos que serão desenvolvidos naquela sprint específica, naquelas 2, 3 ou 4 semanas, para concretizar o que a gente chama de objetivo da sprint. Então, ele é uma previsão da equipe sobre quais são as funcionalidades que vão fazer parte do próximo incremento. E o incremento é o quê? É a soma de todos os itens pertencentes àquele backlog que foram concluídos durante aquela sprint, junto com o valor aí desses incrementos anteriores. Ou seja, pega o que foi entregue naquela com o que já foi entregue anteriormente. Né, pessoal? E o que é que nós temos que ter no final da sprint? Que esse novo incremento tem que estar no estado pronto. O que é que significa estar no estado pronto? Tem que estar no estado utilizável e respeitar a definição de pronto da equipe. A equipe vai definir o que é pronto para aquele incremento. Caso contrário, não é considerado aí concluído. Então nós temos 3 artefatos importantes no Scrum. O backlog do produto, é tudo que pode ser necessário naquele produto, ordenado, priorizado. O backlog da sprint, que são os itens selecionados para serem desenvolvidos naquela sprint. E por fim, esses itens são gerados, então, são transformados em software, em pedaços de software, e formam o que a gente chama de incremento, que foram concluídos durante aquela sprint. Bacana, galera? Show de bola? Então, essas são as bases fundamentais aí do Scrum, né? Do Scrum. É muito importante que vocês entendam o processo como um todo e entendam também essas listinhas, os pilares, os valores, os componentes do time, né? As cerimônias e os artefatos.